eu penso assim que tem duas pessoas de esquerda, dois indivíduos, um idiota e um espertalhão. Aqui é Bolsonaro, porra! Fala galera, tudo bem? Hoje estamos aqui com o senhor Valdemar Ignazzo, é isso? Ignazzucchi? É isso aí, fala aí galera, com um apelido de Rabuja. Rabuja, ninguém conhece Se eu falar Valdemar Ignazzucchi, eu acho que aqui na Varaneira, Rio do Campo, aqui em Vitor Meirelles vão saber, mas fora daí... Nada, tu é natural daqui, do Rio do Campo? De Rio do Campo. Vizinhozinho nosso aqui pertinho. Isso, nasci lá no Rio da Prata, em casa. No Rio da Prata lá. No Rio da Prata. Uma coincidência, meu pai morou no Rio da Prata, cara. É? Quase nascemos juntos lá, mas eu não estava fabricado naquela época ainda. Mas morou lá perto da igreja do Rio da Prata, lá meu pai morou. Olha que legal. É, uns 40 e tantos atrás. É, 48. 40, eu tô com 40. Aquela igreja lá do Rio da Prata, ele era de madeira, fizeram ela de material ao redor, né? Sim. Com tijolo da olaria do meu pai, do meu avô lá. Ah, teu avô tinha olaria lá. É. Olaria. Pô, pena que meu pai não tá aqui, senão você já desvendava todos esses Nossa, mistérios. não. Meu pai é muito bom de memória com essas coisas, mas eu não tenho como lembrar porque eu não tava lá, né? Então, o seu Valdemar Rabuja, né, que já foi candidato vereador de Lontras. Lontras, 2 anos vereador. Candidato a deputado 2 vezes. Fui em 2018, naquela loucura que a gente tinha lá, né? Apoiando o Bolsonaro. E, na verdade, a candidatura lá nasceu por vontade de apoiar o Bolsonaro, porque não tinha estrutura, não tinha dinheiro, não tinha visibilidade, não tinha nada, mas faltava candidato. Sim, sim. Aí eu botei meu nome lá, pode ser federal, Partido estadual, Novo e tal. tanto faz e... Tu foi por que partido? PSL, né? PSL, né? 17. Isso, e ainda consegui chegar até um resultado muito bom, né? Fez quantos 16 mil mil votos. 16.358. Já deu no susto? Olha, se eu falar pra você, no dia da eleição, né? Aconteceu muita coisa e tal, e no dia da eleição eu tava indo pra casa de um amigo meu, um apoiador lá em Rio do Sul, pra acompanhar o desfecho, né? E quando eu entrei na casa dele, ele olhou assim, tu já sabe quantos votos tu já fez? Eu não faço a menor ideia. Já passou de 10 mil. Rapaz, eu desmaiei na hora. Eu capotei. Deu um tilt. Deu um tilt. Chamaram o SAMU e tudo, porque... nossa, quem nunca lidou com a política, nunca lidou com campanha política, talvez não faça ideia, mas mexe muito com a gente. Mexe, assim, com o psicológico. Tu sabe disso. Sim. E na época lá, era tudo novidade, tudo né? Um campo muito, muito difícil de lidar. Certo. E realmente quase infartei, né? Tu até fez uma visita aqui pra nós na época, né, gente? Sim. Adianta eu dizer aqui ser totalmente neutro, todo mundo sabe, né? Mas fez uma visita, era tu e o doutor? Eu e o Dr. Carlos. Doutor Carlos, a gente Isso. até fez, até o Marcelo, acho que tava junto Sim, ali, sim, mais uma sim. galerinha, né? Tudo lançado, tudo novo, né? Eu não sei, eu acho que nós nem partido tinha aqui na época ainda, tava uma bagunça desgraçada, né? Saiu essa onda Bolsonaro foi tão rápida, cresceu tão rápido que a gente, para acompanhar, dava o bicho, entende? Verdade, Foi uma loucura, né? Só para ter uma ideia, eu fui candidato, não porque eu queria, porque faltava gente. Tu acredita? Assim, não deu nem tempo de... As pessoas não queriam ser candidatos aqui em Santa Catarina pelo Bolsonaro. Não queriam. Tanto é que eu lembro muito bem, eu estava em Goiânia, para ter uma ideia, nos grupos de WhatsApp, tal, conversando com a pessoa que estava filiando os candidatos. Primeiro vai ser filiado as pessoas que querem ser candidato, para depois abrir a filiação para todo mundo. E eu conversando com ela, a Suelen, lá de Timbó, ela disse, olha, o pessoal não quer ser candidato? Não estamos achando gente suficiente para ser candidato. E Suelen, pode botar meu nome aí, tanto faz, estadual, federal. Vai mesmo? Eu digo, não, eu não vou. Se precisar, eu vou. Mas se não precisar, se sobrar gente, já pode me tirar fora que não tem problema. Aí mandei meu título, tudo, fizemos tudo que tinha que fazer. Loucura. Paulo, se eu não me engano, assessor da Carol, não sei Paulo, se é. Paulo. Me contou sobre como ela foi de candidata a deputada. Eu acho que ela foi de vereadora, não lembro se elegeu ou não. Chapecó? É Chapecó. Não se elegeu a vereadora? Não se elegeu a vereadora. Mas nessa vai e volta, ela teve uma conversa ou alguma coisa com o Bolsonaro num corredor, segundo ele. Isso, me corrija se eu estiver errado. Minha memória, alguma coisa, isso, antes da campanha.
E daí na campanha precisariam de uma deputada federal e deve ter sido mais ou menos o mesmo esquema que o teu. O detalhe dela entrar no PSL e tal, eu não lembro, né? Não estou familiarizado. Mas todos os candidatos, nós fomos 62 candidatos. 40 estadual, agora 19 ou 20 federal. Posso sim, errar alguma coisa, sim. né? E 2, a Daniela e o Moisés. Certo. 62, mais ou menos. Tudo mais ou menos assim. Tinham 2 que já tinham sido vereadores. O Lucas Esmeraldino, que foi o candidato ao Senado, Certo. e ele que organizou aqui o PSL no estado todo. Ele fez um trabalho brilhante na época lá. Ali ficou tudo nas costas dele, né? Certo. E o Daniel Freitas, hoje deputado federal, né? Certo. Por 2 mandatos já, um excelente deputado. Uhum. Ele era vereador lá em Criciúma, se eu não me engano. Certo. Aí os outros era tudo assim, A laço. a laço. A laço, literalmente. A laço, literalmente. É um negócio o Partido Novo, né? sem expressão. E eu vou dizer pra ti, quando saiu o Bolsonaro, tal, um falava, outro falava, pô, gostei do cara, mas não é possível, não vai. Sabe quem que eu comparo muito o Bolsonaro na minha cabeça? Enéas. O Bolsonaro sem rede social seria um Enéas. O Enéas, na minha visão, foi o precursor do Bolsonaro. Certo. Era mais ou menos a mesma linha, né? Sim. Mesma linha. A diferença é que do Enéas para o Bolsonaro começou a existir a rede social. Porque o Enéas não tinha rede social, então a gente só ficava sabendo daquilo que as mídias botavam. A Globo botava ele doido, nós achava ele doido porque tudo que vinha da Globo a gente comia, né? Eu penso até hoje, pô, daí tu pega o estudo do Enéas, tudo que ele tinha. E daí eu com 16 anos, em vez de votar no Enéas, chutem que eu votei. Lula. Mas porque é o que plantavam, não, né, cara? Mas não se julgue. Não se julgue. Dizem assim que o Bolsonaro chama a direita, como é que chama? Extrema direita. Extrema direita. Se o Bolsonaro é extrema direita, eu já caí fora da tabela, tabela de... Estás acima da extrema. Não acima, mas lá fora, já. Sei lá onde, lá, porque... extrema direita, puta que pariu, não tem extrema direita. Não, acho que eu também votei no Lula no primeiro mandato dele. Foi então, a mesma caca que eu fiz. Então, errar é humano, o problema é persistir no erro. E eu vou te dizer uma coisa, talvez tu concorde ou não, eu acho que no primeiro mandato do Lula ele não foi um mau presidente, os primeiros 4 anos. Mas sabe por quê? Né? Porque, não, assim, ó, na verdade, assim, eu acompanho a política eu tô com 48 a 35 anos que eu me lembro de estudar a política todo dia, ou alguma coisa eu tô vendo. Sim. E na época eu votei no Lula, por quê? Porque o Fernando Henrique, ele tava no segundo mandato dele, e eu lembro que eu comecei a viajar no Nordeste. Cara, tinha um pedaço lá na 116 em Feira, perto de Feira de Santana, dava 20 ou 30 quilômetros, eu levava 4 horas para fazer. Sim. No tempo do Fernando Henrique. Eu digo, esse vilha da mãe aqui, ele tá com tudo e tal, e a economia bombando, e subindo, e pau, e frete, e carga, e sabe, a economia indo, aí entrou as commodities, a venda de grão pra China, e aquela coisa toda. Deu um boom ali, né? Isso, foi bem ali, aí o Lula pegou esse boom. Cara, entrou o Lula, nós continuamos andando nos mesmos buracos mais 4 anos e meio, naquele pedaço lá. Naquele pedacinho. Aí caiu a ficha, né, cara? O cara me enganou. Aí dali pra cá, nunca mais, né? Mas eu acho que esse foi a virada de chave, sabe? Esse boom que teve as commodities do Brasil, que ali eu acho que o Lula errou. Ou sei lá, né? De repente ele já tinha a ideia de fazer o que fez no país, né? Porque, cara, ele poderia ter pego tudo isso que veio de bom, diminuído os impostos, zerado muita coisa de imposto, feito um monte de coisa boa, mas o interesse era outro, né? Isso, eu teve umas entrevistas do Ratinho que ele disse que separa em 2 esquerdas, né? A esquerda inteligente e a esquerda burra. A palavra dele, depois não quero tomar processo. Vai lá no YouTube e procura. A esquerda inteligente é Aldo Rebelo, se eu não me engano. Aldo Rebelo, ele é um esquerdista, mas é um cara inteligente, um cara que rapaz. pensa pra frente e tal, né? Ele, quase quem assistiu o vídeo dele não imagina que ele é de esquerda. Né? E tem a esquerda burra, aquela esquerda de veneno, só no Brasil se fala veneno. Agricultor, tu não usa veneno, tudo defensivo agrícola, sem isso não produz.
Já pensou se nós voltássemos à época do nosso pai lá, 40 sacos de milho por hectare? Pelo amor de Ia Deus. passar fome todo mundo, cara. Pelo amor Hoje de os Deus. caras falam em 200 e pouco. Você acompanha o Aldo Rebelo ou não? Acompanha. Cara, Possível, sim. eu acho ele, assim, um espetáculo. Nossa. E assim, ó, ele, na verdade, ele tava no PCdoB. Uhum. Mas eu não vejo ele como de esquerda. Hum. Porque primeiro eu vejo ele nacionalista. Ele é Sim. um cara que preza pelo país. Certo. E eu gosto muito de acompanhar ele porque o que ele fala, eu acompanho porque eu sei, eu vivo o Brasil afora aí, eu sei. Quando ele fala lá da 163, eu sei do que ele está falando. Quando ele fala lá do Nordeste, eu sei do que ele está falando. Ele falou outro dia do Acre, eu sei porque eu passei Foi lá. lá. Então, o Aldo Rebelo, cara, infelizmente, ele está sendo, digamos assim, subaproveitado. Uhum. Ele deveria ter um aproveitamento melhor Uhum. no nível federal. Deveria. Deveria. Sei lá, deputado, senador, alguma coisa assim. Ministro de alguma coisa, de repente. Ministro, eu na minha visão, né, digamos, ano que vem tem eleição, vai lá, a direita ganha, e era um cara para botar ele como ministro do meio ambiente. Pensei na mesma coisa. Nossa, cara. Por quê? Por causa do conhecimento que o cara tem. Uhum. É um espetáculo. Sim. Daí, Vai que. vai que, né? Vai que ganhamos, né? Vamos ver essa aí. O que vai acontecer? O que tu acha? Não sei se nós falamos antes, mas o Rabuja é caminhoneiro, por isso que ele fala tanto daqui, dali, de lá, tá? Não é que ele passeia de trailer, não. É caminhoneiro, tá na estrada aí. Quantos anos já? Eu tô 20 anos. Então deixa eu me apresentar, já que nós Isso, nós vou me pulamos apresentar. tudo aqui, a ordem tá uma maravilha. Mas tá tranquilo. Esse bate-papo que é o legal. legal. Eu sou caminhoneiro, ó, eu nasci em Rio do Campo, ali no localidade de Rio da Prata. Meu pai é o Adolfo Ignatiuk, acho que ali todo mundo conhece Sim. Ignatiuk, é meu parente. E viemos para Rio do Sul, depois 3 anos de idade viemos para Rio do Sul, depois viemos para Lontras. Aí me tornei caminhoneiro aí de 19 anos, acho uma coisa assim, 19 a 20 anos. Estou 20 anos na estrada. E outro dia eu fiz um levantamento. Nesses meus 20 anos de estrada, eu rodei mais de 3 milhões de quilômetros no Brasil. Eu conheço todos os estados do Brasil que tenha acesso por terra. Eu só não conheço Roraima, Amapá e Manaus. Manaus eu só fui no outro lado do Rio, mas não conheço assim, né? Do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, do Espírito Santo ao Acre, eu já rodei tudo. Então eu tenho uma vasta experiência. E o ano passado eu tive a grata satisfação de ter viajado pelos Estados Unidos, 30 dias lá. Rodei 11 mil quilômetros lá. E rodei metade do país. Então as experiências que eu tenho vieram da estrada. Então isso me traz uma bagagem de eu discutir muitos assuntos, como esse do Aldo Rebelo, né? Por quê? Porque eu conhecer em loco o que ele está falando. E admirar o cara. Olha, eu não vejo ele uma alma de esquerda. E fui candidato a deputado estadual em 2018 pelo PSL por conta do Bolsonaro. Por conta do Bolsonaro. Daí aconteceu aquele vídeo da Manuela lá que ficou... Muito amigo da Manuela. Manuela adora. Oi, tem uma outra amiga agora aqui, ó. Tem mais amiga. Uma deputada estadual, Luciane Carminati. Sei. Deu um rolo lá na Lesc, lá Sei. Tu ficou sabendo? Sei. Meu Deus, pelo amor de Deus, né? Já que nós estamos entrando em rolo, qual foi, para quem não pegou o fio da meada? Eu assisti, eu vi, mas entra no contexto aí e explica para nós. Na verdade é assim, deixa eu só terminar de me apresentar, desculpa, que daí desculpa. Fui candidato lá em 2018, sem estrutura nenhuma, sem conhecimento nenhum, sem nada, zero, loucuragem completa, sabe, 16.358 votos. Cara, aquilo ali me marcou demais, só que é assim, como era tudo novo e o partido era novo, concentrou a filiação e o registro das candidaturas, das filiação, tudo em Brasília. Então, eu fiz a minha parte certa, me filiei na época certa, tudo bonitinho. Só que o PSL, como migrou tudo para Brasília, não me filiaram em tempo hábil para ser candidato. Eu e mais um em Santa Catarina, mais um não sei aonde, uma penca, né? Tu foi sorteado, premiado. Aí deu o indeferimento da minha candidatura. Aí eu recorri, porque os advogados disseram que dava. No final, o advogado disse: se tu não ganhar a questão e chegar ao resultado depois da eleição, os teus votos vão valer, vão ajudar o partido. Eu digo, então
Bora. Tá, bora, né? E daí deu o indeferimento e deu tudo errado. E eu fiquei sabendo no sábado, de tarde, antes da eleição. E eu não sabia se era real, verdade ou não. Fui saber 9 horas da manhã de domingo, quando a minha advogada me atendeu e disse que não. Daí... Aí caiu teus votos e... na verdade é assim, né? Muita gente ficou sabendo e eu não tinha nem como dizer que sim nem que não, porque eu não sabia. Certo. E ainda fiz 16 mil votos. E 2020, sem partido, porque o Bolsonaro saiu do PSL e tal, eu fui pro PP, fui candidato pelo PP lá a vereador. Aí fui eleito vereador. Nesses 2 anos que eu tive como vereador lá, eu tive um papel assim bem forte ali como vereador. E daí deu a pandemia ainda. Uhum. Eu consegui ter a medicação no posto de saúde, briguei por isso, mas fiz o TEDEL lá. A gente conseguiu ter a medicação correta no posto de saúde. Pena que os médicos não receitavam, Sim. só se o cara pedisse. Eu consegui, através dos Médicos pela Vida, é um grupo de, hoje, mais de 50 mil médicos, atender, eu não, né, mas eles atendiam dezenas, talvez centenas de pessoas ali indicadas por mim, porque eu ia no posto de saúde lá do Covid, praticamente todos os dias, ver quem estava sendo atendido, e se alguém discordasse do atendimento que o médico dava, eu dizia, tenho aqui essa plataforma aqui, vão te atender e tal, e fomos espalhando. É meio online, eles atendiam isso? Tudo online, tudo online. E daí a medicação tinha no postinho, eles receitavam, Sim. eu ia lá e pegava e boa. Conseguimos ajudar bastante gente. E ali eu fiz a primeira lei municipal do Brasil proibindo a exigência do passaporte sanitário. Em 21 foi feita essa lei, bem no fervo ali. Vucu ali mesmo. E a gente conseguiu aprovar lá, maioria. Ninguém foi contra a lei. Uhum. E, deu uma repercussão muito legal, porque eu sempre falava, eu não sou contra você querer se vacinar ou não. É uma vacina experimental, uma vacina que até hoje não tem comprovação científica nenhuma que funciona, nenhuma. Mas se tu quiser, tá tranquilo. Né? O que não pode é você ou outra pessoa querer obrigar as outras pessoas a serem vacinadas. Meu corpo, minhas regras. Mas só serve para uma narrativa, né? Sim. Aí a gente conseguiu fazer isso. Em janeiro conseguimos também tirar a questão do uso de máscara. Uhum. E fomos trabalhando. Então, esses 2 anos lá, eu me senti muito realizado pelo trabalho que eu fiz. E 2 anos depois fui candidato a deputado estadual de novo. Daí também eu tive uma votação, daí não foi tão expressiva. Também eu tive muitos problemas pessoais ali, com relação ao meu caminhão lá, que é o que me pagava as contas, na verdade. E daí, além de não ter o caminhão, eu tive a dívida e embolou tudo. Não consegui me divulgar, não consegui fazer uma campanha ao contento. Mas mesmo assim, fiz quase 5 mil votos, então... né? Tranquilo. E agora tô aí. Sou só caminhoneiro agora. Só caminhoneiro. Vereador tu saiu porque tem que... Isso, porque assim, eu mudei do PP pro PL, para ser candidato pelo PL, né? Por causa do Bolsonaro. Automaticamente. E daí eu perdi o mandato, né? Tá, se tu for vereador e vai para deputado e continua no mesmo partido, não precisa renunciar? Não precisa renunciar. Volta vereador. E na verdade eu não renunciei, né? A minha suplente Acabou. pediu na justiça, normal, né? É o que ia acontecer mesmo. E aí eu... Já sabia que... Sim. Foi ciente. Fui ciente, sabia. Foi ciente. E então, desde então, toma aí. Caminhoneiro. O ano passado tive a alegria, né, a satisfação de ter viajado para os Estados Unidos, coisa que eu levei como um aprendizado muito grande. Rodar metade daquele país e ver ali as condições que eles têm lá. E assim, eu falo, o que mais me impressionou foi o Texas. O estado do Texas me impressionou muito, por causa do bioma que eles têm lá. É a mesma coisa do nosso Nordeste. Sim. Mesma coisa. E olha o que o Texas é e o que o Brasil é. Só o Texas, o PIB do Texas é o segundo maior dos Estados Unidos. Só o PIB do Texas, nós temos que ter 2 PIB ou quase 3 PIB brasileiros para dar o Texas. E por que nós não podemos transformar o nosso Nordeste no Texas? Né? E agora, em relação ao problema com a Luciane Carminati, a deputada petista do estado aí, Luciane Carminati. Eu, na época de vereador, eu fazia parte da UVESC, que é a União dos Vereadores de Santa Catarina. E eu era um da diretoria, né? E nós fizemos um evento lá em Florianópolis, na LESC, para os vereadores do estado. E eu estava na coordenação ali. Aí ela foi convidada para palestrar sobre violência não,
sobre a mulher na política. A palestra dela era sobre a mulher na política. Beleza. Show. Ela foi lá, como eu estava na organização, eu estava bem na primeira fila. E ela começou a dar a palestra dela sobre mulher na política, a história dela e tal, como entrou na política, beleza. Chegou num dado momento, estava eu, o vereador Jorge Eli do meu lado, outros vereadores ali, e ela começou a partir para o lado da violência doméstica. Digo, não, é um assunto que, assim, ele é importante, né? Pertinente, né? E é muito importante. Aí prestei atenção, comecei a prestar atenção mais, né? Só que a violência doméstica para essa deputada é só contra a mulher. Uhum. Aí eu fiquei prestando atenção e tal. E ela não falou sobre a violência doméstica contra a criança. Ela não falou sobre a violência doméstica contra o idoso. Uhum. E muito menos contra o homem, né? Porque a gente sabe que existe isso. Um dado momento, ela botou lá no slide, houveram 97 mortes de mulheres por decorrência de violência doméstica em 2018, se eu não me engano. Aí eu, Jorge, número expressivo, né? Mas como um número absoluto é expressivo, será que, daí eu pensei comigo, será que tem um número da violência doméstica contra o homem para fazer um comparativo? Para fazer, né? Sim. Aí eu ergui o dedinho, ela, pois não, vereador. Eu disse, deputada, a senhora está falando bastante sobre violência doméstica contra a mulher. A senhora tem os dados sobre os homens desse período? Meu Deus. Não deu boa. Não deu boa. Na hora, eu imaginei que ou eu furei um vespeiro, assim, alguma coisa. Rapaz, essa mulher... Cara, é só pra quem viu. Só pra quem viu o negócio, vê os absurdos. Só mentira. Mas basicamente é o que eles fazem, né? Sim, dá uma distorcida no Sim, negócio, daí assim. a deputada, a Ana, ela veio ali, me deu apoio. No outro dia ela fez uma fala na tribuna da Lesc. Vi. Tu viu o vídeo, Vi. né? Ela pediu pra mim fazer um vídeo esclarecendo o que tinha acontecido, só que ela não se conteve com o meu vídeo. Ela ligou pra vários vereadores pra perguntar se aquilo que eu tinha falado era real. Sim. Ela também não vai... Não, tá certo, né? E fez uma palestra sobre isso. E agora ela lançou esse livro mais novo dela, A Hidra Feminista. Uhum. Tem um capítulo lá sobre esse acontecido ali. E a pergunta que não quer calar, tu pesquisou na internet? Olha só que interessante. Eu não cheguei a pesquisar, por quê? Porque a deputada Ana pesquisou. Ela pesquisou primeiro. Exatamente ao contrário do que eles falaram lá. Uhum. O grande problema é o seguinte, quando acontece uma violência doméstica contra a mulher, é divulgado. Sim. Contra a criança, é divulgado. Uhum. Contra os idosos, Mais ou menos já. contra o homem, não. Outro dia, em Londres, teve uma mulher lá que se separaram, o casal separou, ela pegou uma faca, foi lá onde ele trabalhava lá, meteu a faca nele. Uhum. Divulgou-se? Não aparece, né? Não. E se Divulgou bobear, assim, vira piada ainda. divulgou um negocinho, mas daí eu fui perguntar lá pro pessoal pra ver se conhece, sabe, tá? Ninguém soube de nada. Uhum. É, O que eu vejo mais de diferença é assim, se um homem faz alguma coisa contra a mulher é feminicídio, feminicídio. que não é mentira. É. Mas feminicídio, me corrija se eu estiver errado, feminicídio é quando eu ou uma mulher ou tu ou uma mulher ser assaltada, é assalto. Não é porque é homem ou porque é mulher, é um assalto. Feminicídio, no meu entender, é quando acontece um crime com a mulher por ela ser mulher. Exatamente, é isso que preconiza a lei. Uhum. O feminicídio é o quê? A mulher foi morta Por ser mulher. por ser mulher. Uhum. Mas se o homem é morto por ser homem? Hominicídio. Olha, assim, a gente tá dando risada, mas é um tema complexo. Só para ter uma ideia, eu quando vereador, eu entrevisto várias pessoas no meu Instagram também, se alguém quiser acompanhar lá, rabuja.sc. E eu estava entrevistando uma mulher que ela tem um canal no Instagram chamado Elas por Eles, a Kathleen. Sim. Aí eu entrevistei e tal, por conta desse negócio da deputada ali, né? Uhum. E ela me sugeriu, disse, olha, por que tu não cria aí em Londres o Dia Municipal de Combate à Violência Doméstica contra o Homem? Eu digo, pô, legal o tema, né? Porque daí ela me passou vários casos e vários números. Olha, a conversa com ela, né, decorreu através de números. Uhum.
E ela mostrando, né, quanto de violência doméstica tinha contra o homem. Eu disse, tranquilo, vou fazer. Não passou. Não passou nem nas comissões. E olha, nós só tínhamos homens. E não passa. Não passou. Cara, vou te dar um exemplo, na minha opinião, assim, né? Bobo. Todo mundo brinca com isso. O cara quer jogar bola, a mulher não deixa. É piada. O cara ri entre a gente. Sim, Eu sempre digo, eu sempre brinco. Vamos em tal lugar. Primeiro eu vou perguntar com a minha mulher se eu tô com vontade de ir. Certo? É uma brincadeira e show. Tranquilo. Se for um homem que proíbe mulher de ir na academia? Se fosse o contrário. Se fosse o contrário. A pergunta fica aí. Isso. Se fosse o contrário. Pensem. Tu tá certinho. Porque, assim, a lei que eu propus Só lá... pra deixar claro, não tô nem a favor de um, nem a favor do outro, que alguém corte essa coisa aqui e faça um AUE, né? Na verdade é assim, a gente é contra o homicídio que é feito contra a pessoa. Isso, tanto faz. Ou os maus tratos, ou a violência doméstica contra a pessoa, quem seja. Homem, mulher, criança, jovem, adulto, velho, sim, tudo. Eu acho que tinha que ser até mais pesado essa parte de homicídio, ou até a própria do maus tratos. Tinha que ser mais pesado. Mas o que a gente está falando aqui é que assim, falam só, que nem a deputada lá só falava só a favor da mulher. E nesse vídeo que ela andou falando, espalha aí no estado, e ela disse assim que ela deixa ali dito que a violência doméstica é só contra a mulher. E ela diz isso no vídeo. Então, olha, eu falo para você que eu conheço casos, que nem eu perdi um amigo meu, Jean, de estrada, que ele se enforcou por causa da mulher. Então, e aí? Não teve violência psicológica contra ele? Porque a violência física, gente, meu Deus, se a tua mulher te dá um tapa aí, um soco, não dá nada. Mas e a violência psicológica? Que vai entrando na mente do caboclo. Aí nessa lei lá que eu tentei passar como não passou, a lei sugerida por uma mulher, e ela me deu até os dados de um menino, o Juan Maicon. Eu até botei a lei Juan Maicon, para conscientizar as pessoas a entender do problema que era. O Juan Maicon, Jean, é um menino que na época, se eu não me engano, tinha 5 ou 6 anos. A mãe e o pai separaram, ele ficou com a mãe arrumou uma companheira e estavam morando juntas com o menino. Só que a mãe dele, ela não queria que fosse um menino, ela queria que fosse uma menina. É até pesado falar, cara, mas ela, um ano antes de cometer o homicídio contra o menino, porque ela e a companheira dela mataram esse menino, um ano antes, Jean, eles castraram esse menino. 5 ou 6 anos. Eles castraram. Por quê? Para que ele viesse a se tornar uma mulher. Olha o nível de loucura que aconteceu ali. E não levaram no hospital, nada. Trataram em casa. Cortaram ali os órgãos sexuais do menino e trataram em casa. Quanta dor esse menino sofreu nesse um ano. E na época que eles cometeram o homicídio contra o menino, ele estava deitado na cama, isso está nos autos, né? E ela chegou com uma faca, deu uma facada no peito, ele se levantou, e daí ela terminou o serviço. Agora tu calcula uma criança de 5, 6 anos, indefesa, né, recebendo uma facada da própria mãe. E daí nisso eles cortaram ele em pedaços, fizeram um monte de coisa para sumir com o corpo. Agora eu te falo, Jean, vou te perguntar, vou jogar a pergunta. Ele morreu por quê? Porque ele era uma criança? Porque disseram lá, na época que eu tentei aprovar essa lei, que não, eles mataram uma criança, então foi um infanticídio. Essa mulher matou o menino porque ele era uma criança? Ou porque ele era um menino? Porque se ele fosse uma menina, Tava tudo certo. Tava tudo certo. Então ali foi o quê? Um homicídio por conta do fato dele ser um menino. Por ter nascido menino. Menino. Aí eu usei outros casos aí também. Lá, na época tinha aquele caso norte-americano lá, que o cara foi acusado de um monte de coisa. Depois de 15 anos lá, descobriram que era tudo mentira da mulher. E um monte de coisa. Um fato ali em São Paulo também, que existia um casal de namorado e a mulher, ele fugindo da mulher lá, tinha separado, ela agarrou ele na rua e ele, para não ficar discutindo, ele saiu correndo. Ela começou a gritar, ladrão, ladrão, pega ladrão, coisa assim.
parou uma van cheia de homem lá, não quebraram ele todo de pau. Foi parar na UTI. Quebraram ele inteiro. Mas por quê? Como é que tu vai escutar, pega ladrão de uma mulher com um cara e tu não vai reagir? Tu vai reagir. Sim. E reagir errado. Porque ele tava fugindo do problema e o problema pegou ele. Mas enfim. Sim. Eu acho que até do homem, né, sei lá, tentar proteger, eu acho que não é nem nosso direito, é nosso dever. Dever. Né? Aí a gente já vai entrar em uns Uma seara 50 muito grande. mil questões, né? Andar armado, não andar armado. A minha opinião, que nem faroeste, cada um com revólver, todo mundo igual. Ponto. Né? Agora o que tu falou lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem estado lá que tem estado que é liberado a arma, tem estado que não. Os estados que estão liberados a arma, a criminalidade é muito baixa. Claro. Eu vi um delegado do Texas perguntando por que a cidade, ela é xerife, né? Por que a cidade dele tem tão pouco invasão a domicílio? Porque quem entrar ali vai saber que não tem só uma vassoura atrás da porta. Foi a resposta dele. É, isso aí. E eu acho engraçado o Texas, assim, a gente andou lá, a gente via assim, né? Os caras com o revólver aparecendo, mulher com fuzil pendurado nas costas. Vai assaltar. Vai lá, entra lá. A pergunta que o Bolsonaro até fez, né? Como é uma repórter, se alguém tu tiver um beco escuro trocando o pneu do carro ou sei lá o que, e vier um cara estranho chegando do teu lado, tu quer a lei dentro da tua bolsa? Ou uma pistola. Ou uma pistola. É isso aí. Torna todo mundo igual, né? Ué. Ali em Rio do Sul tem um caso de uma mulher que ela tinha separado do marido e o marido ficava enchendo o saco. Ela foi lá na Arena 44, no Diego, fez a documentação, passou em todos os testes e comprou uma arma. Ele encheu o saco bastante tempo, né? Porque isso demora, né? Sim. Ela comprou uma pistola, uma G2C, daí levou embora. O que tinha, né? Tinha condição. Comprou as munição e tinha 4 munição e o bonitão entrou na casa dela lá, ela chegou em casa, ele tava lá dentro lá e correu para pegar um facão e ela pegou a pistola e saiu correndo. E ele foi atrás, quando ela viu que não tinha mais o que fazer, ela virou para trás e deu 3 disparos. Um pegou aqui, outro pegou aqui no peito, só que daí tinha um crucifixo, o crucifixo salvou ele e um aqui na cabeça. Aqui. Não foi ver Jesus. Não foi ver Jesus e sobrou uma munição para ela. Foi legítima defesa, porque ela podia ter tirado as 4. Sim. Mas o que salvou ela? Não foi a lei. Né? Não foi a medida protetiva, não foi a Maria da Penha, não foi nada. Foi aquela G2C com 4 munição. E aconselho quem está assistindo sobre Maria da Penha, dá uma pesquisada aí. Não vou falar nada, mas dá uma pesquisada na Lei Maria da Penha. A origem da Lei Maria da Penha. Vamos dar uma olhadinha ali como é que foi a coisa. Como é que dizem que foi e como é que foi. Tem um canal muito interessante de um amigo meu chamado Paiva. Alexandre Paiva. Procura ali. Ou vai mesmo no Brasil Paralelo. Isso, dá uma olhadinha como é que foi o negócio da Maria da Penha. O negócio é punk. De novo, né? A gente não está dizendo que não existe. Claro que existe. E tem que se lascar. Concordo. Mas né, nem tudo é como falam, né, Rabuja? E aí? Bom, Rabuja, explicado ali esse rolo tá explicado, tudo certo. Então, agora ficou a tua versão, né? Porque dizem que toda a história tem 3 versões, a de um, a do outro é verdade, né? Mas enfim, ela contou a versão dela, nada mais justo do que tu chegar e contar a tua versão agora. Porque repercutiu legal, né? Deu um oito engraçado, né? Não, e o bom é que ela continua fazendo propaganda pra mim no estado todo. Tu acha que isso atrapalhou um pouco a tua candidatura ou não? Não, eu acho que não. O fato de tu não explicar. Agora, tu imagine, Jean, é o seguinte. Esqueci de falar que eu recebi uma moção de repúdio. Sim, saiu daqui, inclusive. Aqui também? Eu acredito que sim. Meu Deus, então eu tinha que fazer um levantamento, porque eu já tinha... A Ana me falou que eu tinha 7 moções de repúdio. Agora vocês que estão nos assistindo, que vocês são de direita, uma moção de repúdio feita por vereadores e deputados de esquerda. Isso é um troféu, não é? Ser mal falado pela esquerda é bom ou ruim? Eu acho que o Rabuja não vota no Lula, não, gente. Tô começando a achar aqui, meio escutando a conversa dele, que Lula perdeu esse voto aí. O Rabuja não vai te dar. Mas Pra mim é um troféu. Sim. E assim, eu acho que cada um deve ter sua opinião. Né? Acho que o pessoal confunde muito direita com o que, de novo, né? Com o que falam e não o que é. Vou te perguntar, tu tem algum problema quando alguém
um casal de homem ou um casal de mulher? De forma alguma. Eu tenho amigos, cara. Tenho amigos que são homossexuais. Pra mim não tem problema nenhum. O que eu acho que as pessoas fazem entre quatro paredes não me diz respeito. Exatamente. Não me diz respeito. O que eu acho feio, e eu acho feio um casal hétero, um casal homo, é ficar naquele auê Não, isso é feio, público. isso Na minha visão é feio, tanto o hétero, o homo, enfim. Uhum. Eu acho feio. Mas também, né? O que o Rabujo tá falando é sentar num lugar e ficar se beijando. Sim, se agarrando ali. Então, eu acho feio o hétero, o homo. Uhum. Quando é dois adolescentes, a gente até... entende por causa daquela adolescente, idade. né? Mas um casal mais velhinho, assim, fica... Ah, não. Fica feinho. Quatro paredes, tá tudo tranquilo. Faz o que tu quiser lá, é problema teu, vida tua, se vira, É. né? Então, assim, ó, eu acho que foi pregado muito que a direita, e eu sou de direita, né? Não, meu Deus, agora vai ver um casal de homossexual, nós vamos bater, vai ter, não sei o quê, vai andar com arma, um vai sair atirando no outro, que nem no GTA. Gente, vida tu só tem uma, ninguém vai sair feito louco contra alguém que tem arma. E lembra quando falava assim que o Bolsonaro não gostava de mulher? Tem, machista, depende, se tu fosse pra definir agora, nós como homem, nós temos direito de fala, né? Não sei Nós até como quando, homem, né? Até quando? Machismo, o que é machismo? Pois é. Ou então, quer dizer, uma pergunta interessante, né? Se tu procurar ali no Google, ele vai te dizer o que é realmente. Mas, cara, machismo é o quê? Não gostar de mulher? Não faz sentido. Né? Daí não faz sentido, porque então eu não sou machista. Sim. Então eu sou um feminista. É. Feminista que gosta de mulher, então? Sim. Então deveria ser um feministo. Feminista, talvez, né? E a gente vê assim as feministas, né? Que nem a Luciane Carminati é feminista, né? Uhum. E a Ana escreveu muito bem esse livro ali, explicando assim o contexto histórico, né, do feminismo e o quão mal o feminismo faz para as mulheres. Uhum. Eu li o livro ali e fiquei assim espantado. Né? A gente não faz ideia. Sim. Por quê? Porque 80% do que eles fazem, o feminismo e a esquerda, eles fazem nos bastidores. Então, o público geral não vê o que eles fazem, vê o resultado. Uhum. E o resultado é bonito. O resultado é um espetáculo, né? O que maqueiam tudo, daí o que tu vê, meu Deus, né? Uhum. É igual a Globo, né? O Globo, tu só vê coisa boa na Globo, né? Quando tu vê coisa ruim, tu fica, meu Deus, né? Mas que fato estranho, né? Por quê? Porque eles maqueiam, né? Sim. Eu não sei, cara. Pra mim, eu vou dizer assim, para um homem solteiro nos dias de hoje, feminismo é só vantagem pra ele. Ou tu acha que... Porque a mulher não tem mais compromisso, né? Tá à vontade, faz o que ela quiser, pra não falar a palavra, mas faz o que ela quiser, ela não vai mais querer casar, ela não vai mais querer fazer nada, então uma libertinagem. Mas tu tá vendo o que tá acontecendo com o problema a lei assim, quando o casal se separa, a criança e tal, agora me fugiu o nome aqui, mas... Sócio afetivo? Isso, a lei, mas como é que é o nome ali? Eu não lembro o nome da lei, mas é assim, ó. Se o cara for solteiro, ele namorar com uma mulher que tenha um filho já, ele bobear, ele vai ter que pagar pensão pra essa criança? Daí a pergunta, vamos deixar uma pergunta no ar. O que vocês... Porque a mulher tem todo o direito de se separar e ter um filho. Eu tenho enteada. E o marido e o pai da criança, ele não tem nem escolha, ele tem que pagar a pensão e acabou. Acabou. E se não paga, pra mim é vagabundo. É isso aí. Pra mim é pilantra vagabundo. Agora, imagina, cara, se tu abrir esse leque aí, ó. Outro dia vi um caso ali de um cara que ele nunca... Ele mandou uma mensagem no WhatsApp parabenizando a criança. Isso já caracterizou Sim, a pensão. Sim, e ele ficou preso lá, um caminhoneiro lá, eu vi na internet ali. E o que vai acontecer com a mulher que se separou de outro relacionamento que tem uma criança? Aí que tá o detalhe, a lei lá, a mulher pode empilhar 3, 4, 5 pedidos desse de pensão. O que vai acontecer? Simples. Quem tá solteiro não vai mais namorar com mulher que tem filho. Mulher que tem filho. Isso não aí porque não queira, não porque É. tem preconceito contra a Medo. criança. Medo. Medo. E aí? Como é que vai ser isso aí? A mesma coisa assim, ó. Eu não sou, de novo, né? Não vou repetir. Eu acho que não tem nem possibilidade de um homem agredir fisicamente uma mulher. Deus, Isso, mas nenhum. não faz sentido, né? Mas assim,
daqui a pouco eu tô na minha casa, a minha esposa disse que eu agredi ela psicologicamente. Pode ter acontecido? Pode. Mas o problema é que se ela só disser isso, eu já tenho que sair da minha casa. Sim, sim. E aí? E se for o contrário? Pois Se é. ela te agredir psicologicamente? Como é que faz? A brincadeira, joga bola, né? Se eu proibir ela de ir na academia, é agressão. Se ela me proibir de jogar bola, não é agressão daí? E tu sabe que a lei, ela só fala para um lado. Uhum. Ela não existe assim, a agressão é psicológica, tanto faz. Não, é da mulher. É em cima da mulher. Do homem, não. Uhum. Então tá muito complicado. E isso sempre vai estourar no lugar mais fraco, Uhum. né? Que nesse caso aí, o homem não vai querer saber, o homem solteiro não vai querer saber de uma mulher que tem um filho por conta disso aí. O medo que vai... Daqui a pouco não vão mais nem querer casar, né, cara? Não vão querer ter um relacionamento, porque é muito risco. É risco. É arriscado. Aí, como a coisa tá um pouco mais fácil, fica solteiro. Sim. Sim. Toca a tua vida solteiro. É. Mas um pouco da ideia é mesmo acabar com a família, né? Esse é o ponto-chave. A deputada Ana, ela fala muito bem sobre isso. Eu tenho uma admiração muito grande pela Ana, apesar de ela ter uma pouca idade, bem menos que a minha, e eu tenho uma admiração muito grande por ela, pelo conhecimento que ela tem, e além do conhecimento, a maneira com que ela divulga esse conhecimento. É um espetáculo. E ela fala isso muito bem, sabe? Ela desenha, ó, tudo isso que o feminismo vem fazendo ao longo da história só tem um propósito: acabar com a família. Porque a família é a base de tudo, né, Jean? Uhum. Então, acabando com a família, você bota ali o que você quiser e deu. Se tu for pensar, uma criança que cresce numa família desestruturada, seja ela 2 pais, 2 mães, tanto faz, uma família desestruturada emocionalmente, vamos dizer assim, Sim. a chance dela não ir bem na vida É muito grande. é muito grande. É muito grande. Muito maior do que quem cresce numa família estruturada. Sim. E estruturada não quer dizer que o pai manda e a mãe Obedeça, não ao obedece, não é isso. contrário. É De estruturado. forma alguma. Toda família, todo lugar tem que ter hierarquia. Eu sempre digo isso. Alguém vai ter que tomar a última decisão. É. Quem? O homem, a mulher? Depende. Quem vai decidir é o casal. Eu acho que nesse caso aí tem que sentar os dois e como é que vai ser. Isso aí. E pronto, toca a vida. Isso aí. Toca a vida. Alguém vai dar a última palavra. É. Uma coisa, né? Eu sempre brinco. É só tu dividir. Se for trocar de carro, quem vai dar a última palavra? Na minha casa. Eu. Quem dirige? É isso, que eu dirijo mais, eu tenho mais tempo. Enfim, já fui instrutor de trânsito, blá, 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 né? Se for comprar um móvel, quem que vai dar a última palavra? Porque entende mais. Entende mais. Entende mais. Não é uma questão de ser É. mulher ou ser homem. É só a questão que tu entende mais. Ah, mas daí vão as feministas dizer, mas a mulher entende mais de carro, então ela escolhe. Então, escolhe o carro. Escolhe o carro. E se eu entendo mais de móvel, vai que eu trabalho numa marcenaria. Exato. Você trabalha numa marcenaria ou você trabalha numa loja de móveis? Sim. Aí quem vai escolher o móvel sou eu, pô. É o homem. Por quê? Porque ele entende mais. Estão problematizando uma coisa. Ai, cara, Uma coisa que é de dentro da tua casa que ninguém tem nada a ver com isso, né? Exatamente. Mas as feministas, elas... Tu acha que. E tem muito, tu acha? Isso? Nossa Senhora. Principalmente nas universidades. Universidade hoje, as federais e estaduais aí... Cara, virou uma anarquia total. Às vezes aparece no Instagram aqui os vídeos lá. É um absurdo o que vem acontecendo ali. E federal com o nosso dinheiro. O federal com o nosso dinheiro. Hoje, se eu tivesse um adolescente, um filho adolescente, coisa que em idade de ir para faculdade, não ia. Não ia. Ia fazer curso, ia fazer não sei o que, aprender a ganhar dinheiro e tal. Mas faculdade... Outra dúvida que eu tenho sobre, já mais experiente tu, ensino em casa. Aqui no Brasil é proibido. Nos Estados Unidos é permitido. A homeschool, que chama. Sim. Ensinar em casa, né? Escola em casa, uma coisa assim. Cara, eu acho assim, ó, tem que ter um programa desse, na minha visão tem que ter. E por que tem que ser na escola? Porque lá na escola quem que comanda? Pensem o seguinte, eu pago pro Rabuja vir aqui dar uma entrevista e falar de mim. Eu pago pra tu falar de mim. Eu vou pagar tu pra falar mal de mim? Não, de forma alguma. Porque a hora que tu parar tu falar mal de mim, eu não te pago mais. Exato. Só tô dando um exemplo da entrevista aqui, né? Só uma coisa só para nós ficar no ar isso aí. Então eu acho que é muito isso, a gente tem muita falta de liberdade. Vou dar um exemplo da minha esposa, ela deve ter umas 6 ou 7 faculdades. Trabalha com crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Uhum. Ela atende 10 crianças, sei lá, ela pode dar aula para todas, menos para os 3 filhos dela.
Tu vê. Ela dá aula para todas as crianças, ajuda a ensinar, papapá, entendi. entendeu? Aham. Ela cobra para isso, óbvio. Né? Mas a lei não permite que Ela ela mesmo tendo esse Pro nossos monte de faculdade, dá aula pros filhos dela. Exatamente. Tá. Olha, Entendeu? interessante essa. Olha, interessante mesmo. Não é? É. E daí no final do ano, o que o aluno tem que fazer lá para passar? Fazer uma prova? Isso. E se ele acertou todas as questões da prova, o que importa onde é que ele aprendeu? Não importa. Não importa lugar nenhum. Não é isso que ele tem que fazer, passar na prova? Na verdade, assim, o nosso ensino aqui no Brasil, primeiro que já não devia ser Ministério da Educação, Secretaria da Educação, não devia ser Educação, devia ser o Ministério do Ensino. Isso. Por quê? Porque tu manda o teu filho para a escola não é para ser educado pelas professoras, é para elas darem formação para ele. Isso. Informação e formação, não educação. A gente vê uma coisa muito de cabeça para baixo, vamos dizer assim, porque hoje a gente vê aí as escolas, tu vai falar disso, vai falar muito melhor do que eu por causa da tua mulher, muitos pais transformam a escola num depósito para as crianças. Tá aí as professoras. Aí os alecrim dourado, né? Os alecrim dourado vão para a escola, recebendo a educação de casa, chegam lá, acho que mandam em tudo. E hoje estão mandando, né? Sim. Eu vejo assim, passou de um ponto lá, pô, reguada e joelho no milho, pô, aí não. Não. Mas agora para chegar para professora não tem autoridade nenhuma também. Na minha visão é o seguinte, a criança fez errado, uma coisa errada, grave e tal, chama o pai e a mãe, tu vai resolver. Tu resolve lá na tua casa. Tu traz ele aqui para ele, no mínimo que ele tem que ter aqui é sociabilidade. Ele tem que ter um nível de sociabilidade médio, né, que consiga conviver com outras crianças ali, com os professores, e tendo o respeito para com os outros alunos e para com o professor. O professor tem que ser respeitado, senão vai dar o que isso aí? Eu acho que eu peguei bem a transição ali. Da professora bater com a régua, deixar de joelho. Nossa! Né? Eu não peguei isso. Eu peguei. Essa parte não. Tu é 8 anos mais velho que eu, olha só. Bem a transição. Mas ainda tinha um negócio. Se a professora chamasse meu pai... Um bilhetinho. Tava muito lascado. Entende? Então eu ainda tinha o respeito pela professora. E me formei com 18 anos. Se tiver algum professor meu assistindo aí, vem aqui e me diga que eu respondi para um professor. Eu era muito cabeça para baixo, virado no TEDEL. Eu vivia voando de dentro Não tô dizendo que eu era santo. Não. Só que se o professor dissesse fica quieto pelo menos uns 5 minutos, eu ficava. Eu não ficava. Eu sei o bicho que tu estudou onde aqui? Não? Rio do Sul já? Rio do Campo, eu tinha 3 anos, só fui na creche, se não me engano. Rio do Sul, estudei um tempo ali e depois em Londres. Eu sei eu não vou nem falar o nome, mas eu sei a criança e o adolescente tranquilo que eu era. Sim, sei, eu reconheço que tava errado. Totalmente. Mas em casa não tinha os problemas? É que tu... mesmo. Eram outros tempos. Outros tempos. E o couro era mais duro. Mais duro, aguentava mais, né? E teu pai inventava o quê? Tinha olaria, é isso? Teu avô tinha olaria? O meu avô, né? Na época lá em Rio do Campo, meu avô, daí meu pai e meus tios. Como é que é o nome do teu avô, desculpa? Maximiliano. Mas tinha um apelido, com certeza, com esse nome. Eu não lembro. Maximiliano era o nome dele. E depois, daí meu pai tinha... Pai do teu pai, pai do meu pai, né? Aí o meu outro avô, eu não lembro agora. E daí viemos para Rio do Sul, porque daí não sei o que aconteceu lá, acabaram fechando a olaria. Aí meu pai veio para Rio do Sul, trouxe nós todos ali, fomos para Londres. Aí ele trabalhava de pedreiro na época lá. E depois minha mãe costurando, minhas irmãs, nós somos em 8. Aí minhas irmãs começaram a trabalhar também. E assim foi, todo mundo meio que trabalhando. 7 irmãos, no caso. Eu tenho 7 irmãos. 7 irmãozinhos. O mais novo, mais velho? O mais novo. O raspa do tacho. O caçulinho geralmente é mais agitado um pouco. Eu sou mais velho, eu sempre fui tranquilo, né? Aí meus professores também, se algum tiver vindo, sabe disso. Eu era uma espoleta, né? Eu vivia pegando fogo. Daí foi pra Londres, se formou em Londres? Eu fiz 2º grau lá, técnico administrativo. Pensa num negócio, né, cara? Legal. Nossa. Aí eu queria, na época, eu gostaria de fazer faculdade, não tinha condição, porque a faculdade era em Blumenau, era uma coisa assim, pra nós, impossível, né? Sem chance. Com 18 anos eu fiz o concurso para bombeiro, lá em Rio do Sul, passei. Eu tinha uns
acho que uns 500 candidatos, eu fiquei em 14º. E por azar do destino, chamaram 13. Eu fiquei. E depois fui para Curitiba, um O período 13 morei. te dava azar dele outra vez, né? Meu Deus. Aí fui para Curitiba, fiquei um período em Curitiba, trabalhei lá e depois voltei embora. Aí virei caminhoneiro. Aí eu virei caminhoneiro e acabou-se, né? 20 anos na estrada. Vicia Nossa. Se ficar em casa 15 dias, já o Ó, cachorro quer te morder. sim, o problema é o seguinte, na estrada a gente tem uma liberdade que prende a gente. Então, a estrada, ela te prende por conta da liberdade que você tem. Uhum. Não tem o que fazer. Entrou ali e ficou um tempo, acabou, não volta mais. Tu tem caminhão teu hoje. Eu tenho, mas ele tá lá acidentado, vamos dizer tá assim. ainda Hoje eu acidentado, trabalho de empregado de novo por conta do acidente Uhum. lá que o caminhão não recebi do seguro. Perdeu o capital todo. Eu, de 2018 para cá, por conta de tudo isso que vem acontecendo e tal, aconteceu do caminhão, eu andei de ré aí R$1,5 milhão, frouxo. Então, mas estamos aí, né? Não tá morto quem peleia. Sim, isso eu levo sempre pro lado do aprendizado, né? Uhum. Tu vai calejando, né? Uhum. Ficando o couro mais duro, né? Mais Sim, grosso. sim. Então, eu sempre levo pro lado do aprendizado. Então, bora pra frente. Tu fica mais precavido e tal. Sim, sim. Falando em aprendizado, essas tuas 3 campanhas, uma para vereador, 2 para deputado, o que tu acha que foi? Qual foi o teu aprendizado nessas campanhas? Nossa Senhora. 2018, nós entramos tudo cru. Não sabia nada, zero. Então a gente apanhou muito, né, cara? Apanhou muito e até a votação que eu tive foi muito por conta do negócio da Manuela Dávila, lá aquele vídeo. Uhum. E também teve a greve que a gente fez lá dos caminhoneiros. Eu fiquei uns 9 dias ali no trevo de Lontras. Eu emagreci 7 quilos. Eu tomei uma espingarda na cara de um policial rodoviário federal. E num processo ainda em cima. Ele que me Ele te processou, hein? denunciou. E depois com os vídeos lá que provaram que ele estava errado, acabou tudo, né? E eu aprendi muito, já na campanha para vereador eu já não repeti metade dos erros que eu tinha repetido em 2018, mas eu vejo hoje, e tu tá aqui e vai me ajudar a comprovar que a eleição de vereador, a campanha para vereador é a pior que existe. Se você olhar a nível federal, estadual, municipal, a pior campanha que tem de vereador. Por quê? Porque é a seguinte, na tua rua o teu vizinho é candidato, o teu primo é candidato, o teu não sei o que é candidato, vai pedir voto para ele já tem um parente, um amigo, um não sei o que é todo mundo candidato. Eu escutei muito, pô, meu vizinho, Vizinho, meu primo. Sim, eu escutei muito disso também. E daí é o seguinte, muito dos teus companheiros, vamos dizer assim, né, de partido, de coligação, é uma guerra interna grande, né? É um amigo inimigo, né? É um amigo inimigo, exatamente, né? E eu daí aprendi com isso também nessa campanha. A campanha de 22 ela foi bem atípica, as outras duas eu tinha o conhecimento já para fazer muita coisa diferente e fiz muita coisa diferente, porém por conta do acidente do caminhão, que era o meu ganha-pão, porque eu fui vereador por 2 anos lá e o salário era R$2.500, eu não tinha como viver. Não, esse valor aí a gente gastava em, né? Só em camisa. Camisa de futebol. Na verdade, eu nunca dei camisa pra ninguém, mas assim, ó. Não digo patrocínio. Sim, mas é na época da pandemia, então não tinha festa de igreja, não tinha essas coisas. Porém, assim, ó, eu fui 8 vezes a Brasília nesse período. 8. Eu trouxe mais de 3 milhões de emenda pra Lontras. Sim. Pro Alto Vale, mais de 5 milhões. Quer café? Pode ser. Porém, dessas 8 viagens a Brasília, que não custa menos que 2 a 3 mil reais, tu sabe disso, uma vez só a Câmara de Vereadores de Lontras pagou. Uma vez. As outras 7 fui eu que paguei. Então... Já foi teu salário? Foi tudo. 2 anos? Foi tudo. Ali. E quando não ia ali, era gasolina que eu via pra cima e pra baixo, atrás das correrias, né? Então, quando tombou o caminhão, tirou minha fonte de renda. Aí, me lasquei inteiro, né? Então, eu não consegui me divulgar nesse período, não consegui fazer um trabalho de campo. E as minhas redes sociais, na época da pandemia, eu batia muito em cima do tratamento precoce, da ivermectina, hidroxicloroquina e tal, e divulgando e coisa.
E da vacina, né? Esclarecendo as pessoas a respeito da vacina. As minhas redes sociais foram tudo bloqueadas. Todas elas. Instagram, Facebook, o YouTube. Eu passava 30 dias liberto e 30, 60 bloqueado. E imagina, eu fui candidato em 22 e não tinha 2 mil seguidores no Instagram. Por conta disso. Sim. Aí agora, a partir do ano passado, em dezembro, o Zuckerberg mudou de lado, né? E libertou, eu tô com 25 mil hoje. No instantinho. No instantinho. Então, há diferenças enormes, né? Quem tá seguindo o Rabujo, já aproveita lá, @NoBreak Podcast, já segue eu também aí. É isso aí. Eu não posso me manifestar, mas eu não sou de esquerda. Não, E quem é de esquerda, tudo certo também. Boa sorte pra vocês, liberdade total pra vocês também. Isso aí se chama democracia, né? é isso aí. São ideias diferentes, nem sempre a gente tá 100% certo nas ideias Com também. certeza. Tem que ter dois lados, né? Tu disse que a campanha de 18, né? De 18 foi tua primeira, é isso? Sim. Tu fez 16 mil votos. Vamos supor 16.358. É um número assim que eu... Vamos supor que tivesse dado tudo certo lá com a tua filiação e tal. Quantos votos faltaria pra tu chegar? Eu acredito que 21 eu tinha entrado. E eu acredito que eu perdi muito voto naquele último dia. Mesmo assim, perdi, mas não ia resolver se eu tivesse, né? Sim. Mas vamos tirar a parte do indeferimento. Sim, isso. Tivesse transcorrido tudo dentro da normalidade. Eu acho que eu teria feito voto para entrar. Mas eu lembro da situação, como todo mundo era PSL na época, a gente sabia dos candidatos, todo mundo, que já tinha um burburinho antes da questão de tu não entrar ou não tinha pressão minha? Na verdade Nada? não. Ficou tudo por conta tipo de você não ter experiência. Uhum. Tu não sabe das Tu coisas. não foi conferir isso também? Não, eu vou saber. Eu não sabia nem o que era, o que não era, né? Uhum. Aí quando deu o negócio lá, que daí, né? O que tu vai fazer, como? Aí vira. Aí tem que correr atrás do prejuízo? Sim. Aí lascou. Eu acho que eu teria feito voto para entrar. Eu, na minha visão hoje, né? Eu acho que eu Sim. teria feito voto para entrar. E não lembro se fez bastante deputado PSL estadual. Fez 6. 6 hoje, o PL tem 12, é isso? Não sei, eu nem lembro. Eu acho que é. É. Se eu não estou enganado é isso. Mas é 6 para um partido que também ninguém sabia nem quem que era. Meu Deus. Você vê que... E olha um fato interessante. Como funcionam as coisas, né? O PSL deixou de existir, né? Por conta do Bolsonaro ter saído. Em 2019 ele saiu. Então nós ficamos tudo órfão de partido, né? O pessoal de direita, o pessoal bolsonarista, raiz aqui do estado, desses 62 candidatos que tiveram, entrou 12. 6 estadual, 4 federal e a Daniela e o Moisés. Ficou 50, arredondando 50. 50, vamos botar 50. E 2020 tiveram uns 35, 6, uma coisa assim. 30 e poucos que foram candidatos. Vereador, prefeito, vice. Desse universo de 30 e poucos, tu sabe quantos foram eleitos? Nem ideia. 1. Eu. De todos esses que De todos. Os que foram deputado federal, por exemplo, não se elegeram? Não, eles não, porque estavam no... Não, mas eu digo assim, os que foram candidato a deputado federal e depois foram, não se elegeram? Não se elegeram. Só eu fui eleito. Que loucura, em todo o estado. Do universo de 2018, 62 candidatos. Para 2020, que tinham 30 e poucos candidatos, só eu fui eleito. E ainda fui eleito por conta da somatória dos votos do grupo que eu estava. Sim, foi pela legenda. Pela legenda. Eu vejo assim que o que faltou é nós ter um ninho. Fica perdido, né? Fica perdido. Então, é um fato ali que me chamou bastante atenção. Até, acho que nós comentamos no off aqui, né? Era para abrir um partido na Isso, época, acabou. Acho que ali perdeu mais uma galera, porque daí ficou todo mundo esperando Isso. e não aconteceu, né? Foi... uns foram, que nem eu, na época lá eu fui pro PP, o outro foi pro PSDB, PSD. Lá no Nordeste, eu conheço gente do Brasil todo, a gente conversa há muito tempo, né? Teve um amigo nosso lá, bolsonarista, que foi pro PV. Nossa. Não tinha espaço nos partidos para ele, deram espaço no PV, ele foi. Lá vou eu. E não foi eleito, claro, né? Mas esse é um erro da direita.
A direita ela é muito imatura ainda. A esquerda ela está anos-luz na nossa frente. A gente tem que aprender a organização partidária com a esquerda. E quando eu falo isso, eu não estou falando em aprender a roubar que nem a esquerda faz. Não, de forma alguma. A gente tem que manter os nossos princípios, porém a gente tem que entender qual é o mecanismo, qual é a forma que a política ela funciona. De que maneira? Primeira coisa, a gente tem que ter um partido consolidado e voltado para as nossas pautas de direita. E as pessoas que estão dentro desse partido têm que, né, ser regradas por essas pautas. E a gente sabe que na esquerda, todo partido de esquerda, PT, PSOL, né, aqueles partidos ali, eles fazem isso. E outra coisa, quando o cara lá da esquerda ele não consegue entrar, os outros ajudam ele. A direita, existe um poço de ego aqui infinito. O ego, tu disse? O ego. Eu acho que o que atrapalha a direita hoje é o ego. O ego é enorme. Então, eu sou de direita, eu sou mais de direita do que tu. Por quê? Porque eu tô de jaqueta. Sim. Porque tu tá de camisa preta, então... se tu destoar, nós dois estamos aqui, e tu destoar 10% daquilo que eu penso, você já deixa de ser direita. Certo. Não pode ter... Eu via quando o Bolsonaro era presidente, se ele falasse uma coisa que a gente não concordasse, eu tinha alguns que já, isso aí não adianta mais ser presidente, porque não sei o que. Exatamente. A crítica, pessoal, ela é necessária para você construir as coisas. Meu Deus, se criticasse alguma coisa que você discordasse no Bolsonaro, coisa assim, acabou o mundo. E não funciona assim. Não. A gente vê que, eu costumo falar assim, eu não concordo com tudo que eu faço. Eu faço um monte de coisa, porque daqui a pouco, olha ali a caca que eu fiz. Agora imagina se eu vou concordar com tudo que o Bolsonaro faz. Eu dei um exemplo em outro podcast aqui, até que é o prefeito. Eu seleciono uns 50 músicas para eu escutar enquanto eu tô viajando. Daqui a pouco toco uma música, que eu fui para frente. Então eu não tô concordando nem comigo. Não, exatamente. Eu não concordo 100% com o que eu faço, imagina os outros. E agora, se eu não puder falar, não puder criticar, aí, pô... Acabou a democracia. Já não estamos numa, né? Não tô afim de tomar processo, não. Tô meio pobre, tô meio mal de vida, pesada para tratar. Eu vou só fazer a entrevista aqui, acho que eu já falei demais. Então, vamos lá. Primeira eleição, o que tu acha que faltou ali para tu fazer mais? Organização. Mais 10 mil votos, assim. Organização. Quantas pessoas faziam campanha para ti? Não lembro. Cabo eleitoral. Não faço a menor ideia. Para tu ter uma ideia, eu tava com 15 ou 20 mil adesivos. Não chegou na última semana, eu não tinha nenhum e me pediam. Então, na primeira faltou isso, organização. Eu não sabia nada. Tu acha que era a tua grande chance a primeira ali? Foi a melhor chance que eu tive. Porém, cru de tudo. Inexperiente. Nunca tinha ido candidato a nada? Nada, zero. Nem presidente de igreja? Mas nem... Eu fui uma vez presidente de uma associação de bairro. Foi o mais emocionante. Né? E como é que tu conciliava o teu trabalho de caminhoneiro com campanha? Parou tudo? 2018 parei. Fiquei 2 meses ali parado, 3 meses. 2 meses para 3 meses. Que é muito pouco, né? É muito pouco. Os outros estavam 1 ano e meio, 2 anos se preparando e eu com 60 dias, 45 dias. Tu sabe que até a campanha para vereador, 2 meses, é muito pouco. Nossa. Assim, vamos dizer, a campanha oficial, mas Sim. tu tem que ir arrecadando gente para te ajudar, tu tem que ir arrumando teus amigos ali que vai fazer campanha contigo. Sim. Isso vai 2, 3, avisando 4. As pessoas que tu vai ser candidato. Isso. Pra quê? Pra que lá na frente você não leve, mas tu chegou agora, me falar agora. Isso. Agora eu já me comprometi. Isso. Então foi... A inexperiência te atrapalhou bastante? Muito. E organização, né? É uma coisa que as pessoas falam, mas o dinheiro. Não, o dinheiro ajuda muito. Sim. Primeira coisa, você tem que estar com a tua cabeça limpa da tua condição financeira. Que nem isso me atrapalhou muito agora em 22. Porque, eu tava devendo, cara. Minha situação financeira não tava legal. Então, como é que tu vai desligar de uma coisa pessoal tua para tu engatar numa campanha e a tua mente tá boa para chegar sorrindo para as pessoas, pedir voto e tal? Não é fácil, cara. Não é fácil. E assim,
tu precisa de dinheiro para botar gasolina no carro, para comer, para andar. Tu precisa do dobro de orçamento, porque as tuas contas da casa vão continuar chegando. Exato. E tu vai gastar dinheiro fora e não vai entrar esse dinheiro, né? Existe uma coisa que eu ouvi, nem lembro quem falou, mas eu levo isso a ferro e fogo. Uma campanha, vamos usar para deputado estadual, por exemplo. Falar assim, o deputado eleito, o que está lá eleito, ele vai para reeleição. E eu vou dizer que o Jean vai ser candidato a deputado estadual, por exemplo. E eu sou um candidato eleito. E a nossa corrida é de 100 metros. A minha é de 100 metros, deputado eleito. E o Jean vai ser candidato agora, é 100 metros. Eu sendo eleito, lá no número 80, no metro 80. E o Jean começa no 0. Qual dos dois tem mais chance? Tu não tem muita coisa a oferecer, né? Tu não trouxe emenda para lugar nenhum, tu não tem um carro da saúde que tu deu, tu não tem uma ambulância, tu não tem um posto de saúde, tu não tem uma estrada, tu não tem nada para mostrar. Sim. Ó, eu fiz isso aqui, eu trouxe isso aqui, eu fiz isso aqui, eu criei essa lei, eu defendi isso aqui. Tu não tem nada, porque tu não tem... não tem nada. Tu não tem cargo, né? Não tem nenhum, nada, 0. E o deputado, que está lá aí 4 anos, 8 anos, ele chega no município e diz, aquela ponte ali eu que trouxe recurso, aquele carro da saúde fui eu que trouxe recurso, aquela ambulância fui eu, aquele posto de saúde, aquele hospital, não sei o que. E aí? Já tem um vereador que vai fazer campanha para ele? 1, 2, 3, vereador, prefeito. E aí? Chega um cara sem expressão nenhuma e vai lá no prefeito, prefeito, me ajuda aí na campanha. E aí? Nem que for amigo, né? O prefeito dizer, ele vai dizer, cara, mas teve esse deputado que trouxe isso, teve esse deputado que trouxe aquilo, eu já me comprometi com esse, o outro vereador, mesma coisa. Sim. E aí? Faz parte, né? Mas não, essa é a realidade. O mundo não é justo, né? Não é justo. Essa é a realidade. Se conforma porque é assim mesmo. As regras do jogo são essas. Quer entrar? Não adianta tu querer entrar num jogo de vôlei esperando que as regras sejam de futebol. Vai sair dando bicuda na bola. Não adianta. É isso aí. Gente, vamos fazer uma pausinha agora. Já aproveitando, agradecer o Valdemar, mas não acabou ainda, né? O Valdemar, não esquece. O Rabuja, ninguém sabe quem é esse Valdemar. E agradecer meus patrocinadores que ficam passando ali em cima, tá? O pessoal que me apoia, que me ajudou aqui a manter esse projeto. Sempre digo que o projeto não é para ficar rico, né? Mas é para trazer essas conversas diferentes com várias pessoas diferentes. A gente falou muito de direita aqui, né? Mas já deixo o convite aí. Alguém de esquerda. Mas tem que ser de esquerda como o Rabuja é de direita, que defenda a esquerda de fato, que quiser vir aqui, as portas estão abertas, isso aqui é democracia, não vai ser maltratado, as perguntas vão ser as mesmas, o papo vai ser o mesmo, beleza? Segundo essas ONG, né, elas estão cuidando dos nossos índios. O Danilo Campetti escoltou o Lula para ver o neto, aí disseram que era eu. Até lá, sim, era até da SWAT. Na facada do Bolsonaro. Tudo quanto é lugar. Em todo quanto é lugar, a esquerda me viu. Eu sou delegado da polícia, fulano de tal, delegado da Polícia Civil aqui do Paraná. Tu é o cara do vídeo? Não, agora eu sou o cara do vídeo. Eu acho que eu teria feito voto para entrar. Eu, na minha visão, hoje, né, eu acho que eu teria feito voto para entrar. Eu disse, tá, mas né, por que você tá me ligando? Eu disse, não, eu tô te ligando porque a chefia da Polícia Civil aqui do Paraná me incumbiu de te encontrar e esclarecer o fato. Ele de lado, com aquele óculos escuro, parecia muito a minha feição. E eu olhei para aquilo, cara, eu